muito amigável e um pai ganancioso, um com uma vida tão linda e o outro, que viver horroroso. A história deste capítulo mostra que Saul perdeu o juízo e que para matar Davi fez o que nem era preciso. Mical esconde Davi para livrá-lo na ocasião da mão de seu próprio pai, que havia perdido totalmente a noção. Este é o capítulo 19 do primeiro livro de Samuel e aqui é o aqui é o canal Bíblia em Poesia. Você que está recém-chegado, seja bem-vindo. Não se esqueça de inscrever, porque dessa forma você estará ajudando o canal a crescer, aparecer outras pessoas e abençoá-las também com a melhor compreensão da Bíblia. Saul falou a Jonatas, seu filho, e aos servos que tinha ao lado, que matassem a Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, estava de Davi pela amizade ligado. E Jonatas a Davi, da intenção do pai, anunciou, dizendo: meu pai Saul quer te matar. É melhor você se resguardar. Meu pai parece que louco ficou. Pela manhã fica no lugar oculto, esconde, e eu sairei. O meu pai estará no campo e ao lado dele eu estarei. A teu respeito ao meu pai, no momento oportuno eu falarei. E verei o que houver e saber eu te farei. Então Jonatas falou bem a Saul, seu pai, sobre Davi, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo, porque ele também não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes, porque ele arriscou a vida dele, ferindo os filisteus. Ele agiu realmente como se fosse um gigante. Grande livramento a todo Israel, o Senhor dos Exércitos efetuou. O Senhor mesmo, meu pai, viu a isso, e o Senhor muito se alegrou. Por que então, pai, pecaria contra um sangue inocente, matando Davi sem causa e entristecendo tanta gente? Então Saul atendeu a voz de Jonatas e para ele jurou: ele não morrerá, meu filho, eu juro pelo Senhor. Então Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e a Saul o levou. Esteve Davi perante Saul como fazia anteriormente, mas tornou a haver guerra, filisteus e israelitas novamente. E quando contra os filisteus Davi pelejou, o feriu com grande derrota, e diante dele o povo debandou. O espírito maligno da parte do Senhor sobre Saul novamente retornou, e ele estava sentado em sua casa e tinha na sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical com muita afinação. E para encravar Davi na parede, Saul loucamente procurou, porém do seu golpe rapidamente Davi, muito ligeiro, se esquivou e desviou, indo a lança para a parede, com um buraco a fez ferir. Então Davi fugiu e escapou. O bravo guerreiro Davi, e naquela mesma noite Saul mensageiros à casa de Davi mandou para que o vigiassem, para ele o matar, assim que o dia viesse pela manhã clarear. E disse sobre Davi por sua mulher Mical, que lhe disse: tenha cuidado, porque o seu caso não está nada confortado, o seu caso está muito mal. Se você não salvar a tua vida, amanhã morto será. Então Mical desceu Davi por uma janela para que ele pudesse daquela forma escapar. Mical tomou um ídolo do lar, na cama dela o deitou e pôs-lhe na cabeça um tecido que era de pelos de cabra, e com um manto aqueles ídolos tampou. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxesse a Davi, ele está doente. Mical disse bem assim. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi para buscá-lo, ordenando-lhes: traze o mesmo na cama, para que eu possa matá-lo. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça, estava tudo lá. Então disse Saul a Mical: por que você fez assim comigo? Por que você deixou ir escapar a Davi, que é o meu inimigo? Então respondeu-lhe Mical, de modo assim meio acuado: pai, porque ele me disse: deixa-me ir, porque senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel em Ramá. E tudo quanto Saul lhe fizera, ele começou a contar. Ele e Samuel dali se retiraram, e na casa dos profetas escondidos os dois ficaram. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas, que fica lá em Ramá. Então, para trazerem Davi, Saul mensageiros enviou.
eles viram um grupo de profetas profetizando, isso se notou. E o profeta Samuel era aquele que lhes presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram naquela hora daquele dia. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram da mesma maneira como fizeram os primeiros. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram no momento, e foi um movimento verdadeiro. Então foi também ele mesmo, Saul, foi para Ramá e, chegando ao poço grande que estava seco já, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: estão na casa dos profetas, que fica em Ramá, bem ali. Então foi para a casa dos profetas, Saul foi para Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando até chegar à casa dos profetas, seguia profetizando. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela ele ficou. Esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que então se dizia: está também Saul entre os profetas? Isso comumente entre eles se ouvia. Nós vemos aqui a loucura de um homem. Perdeu totalmente o juízo. Por quê? Porque perdeu o Espírito do Senhor. Meus queridos, sem o Espírito do Senhor nós não somos nada. Nós não passamos de pó, nós somos imperfeitos, precisamos da graça do Senhor. Saul tinha sido ungido pelo Senhor para ser o rei de Israel, mas como ele foi desacreditando e dando pequenas concessões ao pecado, ele perdeu o seu posto e perdeu também a salvação, porque ele perdeu o Espírito Santo. Vigie, meu irmão. Vigie, minha irmã. Que porção você tem recebido do Espírito Santo? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida eterna é o que nós temos de mais precioso. Então, seja você príncipes e princesas do reino do céu, porque logo, logo nós reinaremos com ele eternamente. Que Deus te abençoe. Até amanhã.